Nesse vídeo tem a criação de uma arte de um samurai. E você vai ver eu mandando pra pele uma Iemanjá, uma cobertura de cicatrizes no antebraço com o projeto de um coração com uma peônia, dando a volta, um fechamento no antebraço que ficou muito bacana. E uma caveira autoral em chamas, pegando fogo, que ficou muito irado, o efeito tridimensional dela, a luz e tudo mais. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês daqui a pouquinho, depois da vinheta, então fica aí. Antes de começar, eu queria te pedir para deixar o seu joinha no vídeo e se você é novo aqui, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para saber sempre que tiver vídeo novo. São 5 vídeos com dicas de tatuagem e arte toda semana e assim você não perde nada. Assina também o meu canal no Telegram, o link tá na descrição do vídeo. Eu aviso lá sempre que sai conteúdo novo. Para informações sobre os meus cursos e workshops, acesse raontatu.com.br. E por último, segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um conteúdo complementar a esse aqui e você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. E aí galera, bom, vamos falar aqui sobre como foi essa semana que passou, que foi bem corrida. Eu já tive aí vários projetinhos rolando, assim como na semana passada, fazendo o atendimento da galera que estava na minha lista de espera aí desde do ano passado para tatuar. Então, em janeiro vocês estão vendo aí que tá uma correria bacana. E aí eu tinha esse projeto, antes de começar a falar das tatuas que rolou na semana, na segunda-feira eu tinha esse projeto de um samurai, um capacete de samurai, aquele capacete tradicional, com uma máscara de Hannya que o meu cliente tinha pedido para alterar. Ele não curtiu muito a minha solução porque ele queria algo mais tradicional, mais focado nas referências das fotografias, das armaduras e tudo mais. E ele tinha uma necessidade também de cobrir uma cicatriz bem aqui no meio assim do peitoral. Então eu fui fazer uma segunda versão dessa criação, até fiz numa live com a galera acompanhando e tal. E a ideia era mostrar um pouco mais a lateral desse capacete, já que ele queria um elemento mais tradicional, mais uma estética mais tradicional, explorar um pouco mais os detalhes desse capacete que trazem esses elementos ali. Então eu mudei um pouco o ângulo, comecei do zero mesmo a criação, eu fiz de uma forma bem rascunhada, coloquei ele mais lateral para eu poder explorar esses elementos como eu falei e vim desenhando com base nas referências, uma pegada um pouco mais solta ali. Na verdade eu queria só explorar mesmo essa variedade de texturas e tudo mais no acabamento para combinar com aquela primeira proposta que eu tinha feito das fumaças ali no fundo e eu curti bastante. Então a ideia foi encaixar um novo desenho ali, aproveitar aquela ideia já de encaixar o mamilo dele na parte mais escura ali atrás do elmo. Ele já tinha sinalizado que gostaria de preencher ali para esconder, então eu fui fazendo esse novo encaixe, coloquei os elementos mais tradicionais, tipo os ornamentos ali, enfatizei melhor aquela parada dobrada que ele tem aqui do lado, a corda embaixo do pescoço, que é uma parada bem bacana. E esse acabamento eu fiz ele texturizado, porque eu pensei que de repente esse trabalho ele poderia funcionar mais numa estética de black work em vez de um preto e cinza, já que ele não vai ter um traço tão estilizado. Então eu pensei que eu poderia dar uma autoralidade, uma originalidade para ele no acabamento em si. E eu mandei esse rascunho para o cliente e também a proposta de fazer em black work. Mostrei alguns exemplos de textura, de efeitos que simulam pinceladas, tipo como se fosse aquele pincel tradicional japonês, que você faz com pinturas nanquim, que marca bem a passada do pincel. E ele curtiu essa abordagem, ele gostou da proposta. Então agora que está aprovada a arte, eu vou passar a limpo, dando esse render, dando esse tipo de efeito. Então, algo diferente do que eu costumo fazer, mas vai ser bem interessante em termos de técnica, em termos de aplicação. E aí na quarta-feira foi dia de mandar aquela Iemanjá no ombro do Diogo, que ele estava super ansioso para fazer esse projeto, foi muito bacana. A princípio essa arte foi pensada para colocar ali na lateral da panturrilha, eu fiz em cima do molde da perna dele e tudo mais, mas ele perguntou se poderia de repente fazer no ombro, que ele queria deixar numa área mais visível e tal, E a gente experimentou, imprimiu ali, viu o encaixe, e são áreas que têm um formato relativamente parecido e funcionou, deu para encaixar legal ali sem perder o propósito do encaixe ali do desenho. Então a gente mudou para essa região ali e foi aplicar, foi mandar para pele. Para esse projeto eu fiz as linhas com uma liner de 14, um pouquinho diferente do que eu tenho feito nos últimos projetos, que tem sido uma liner que
que tem sido com uma bucha de 14, né? Vocês têm visto eu comentando ali, eu tô experimentando usar umas buchinhas para traçar, fica um pouquinho mais largo, um pouco mais sólido. Eu tenho curtido também a possibilidade de duplicar ele com uma facilidade maior, esculpir o traço quando é necessário. Mas nesse aqui, como ela é de corpo todo, ela tá mais de longe, então eu não tinha margem para uma linha tão grossa assim, eu precisava detalhar, fazer algumas entradinhas, então eu fui ali alternando com uma liner 5 nos detalhes internos e uma buchinha de 14. Depois que eu tracei todas essas áreas, eu vim sombreando, e aí teve um trabalho bem caprichado ali de sombra com uma Magnum Round 13 da Hornet no cartuchinho ali, que é aquela Magnum mais fechadinha, que é uma Magnum espessura 10, então a sombra está mais suave, ela é mais fechadinha, então me permite fazer, né, uns detalhezinhos mais esfumaçadinhos. E tinha um trabalho aí de contornar as bolinhas onde ia entrar as estrelas, né? Tinha essa ideia de fazer um efeito de universo, de galáxia, né, dentro da roupa dela. E aí eu no desenho já planejei isso, uma área mais escura ali, na área de sombra da roupa tem como se tivesse estrelas acesas. Isso é uma referência que eu tirei até de umas ilustrações de Magic the Gathering, que tem, especialmente na edição de Teros, que tem mais ou menos uns 2 anos aí que lançou, tem umas entidades, que são tipo uns corpos cósmicos. Aí quando eu fui criar esse desenho eu pensei nisso. E aí tem que ter esse cuidado, porque é lógico que eu posso salpicar de branco ali por cima depois, mas na área mais escura, que é onde gera o contraste, eu preciso deixar uma margem ali, uma bordinha, né, em volta desses, pelo menos das estrelas maiores, para que o branco pegue realmente destaque, dê bem esse efeito ali. Depois eu vim sombreando todo o resto ali do fundo, destacando ela, pontuando as sombras sem exagerar muito, porque ia ter um trabalho maior de cor, e como a pele dele já não é uma pele tão clara, precisa ter um equilíbrio ali de tons, aonde a cor já vai ocupar o lugar aí que seria talvez de uma sombra um pouco mais expandida. Eu fiz a lua no fundo também com um efeito sombreado bem bacana, marcando as texturas ali das crateras, mas dando uma certa eclipsada dela mais ou menos onde está na frente do rosto ali da Iemanjá, para que não ficasse só uma bola redonda, né, acesa, e sim dá uma certa sensação de profundidade de volume que eu acho que ganhou muito no desenho, que estava ali desde o projeto. E depois, por fim, vim fazendo o trabalho de cores, e essa parte foi bem divertida, fazer ali esses degradês de azuis. Eu comecei com um azul bem escuro, que é o azul royal, praticamente onde estava a sombra de preto, para tonalizar, e vim transicionando para um azul médio, para depois passar para o turquesa, que é um azul já esverdeado, tipo um verde água ali mesmo, na verdade. Acho que foi essa cor, inclusive, que eu usei. Deixando alguns espaços de pele ali para fazer a luz no vestido, então deu um volume individual de cada dobra muito interessante ali. E nas bordas do tecido e nas partes que ela tem de ornamentos, braceletes e tudo mais, eu usei uma combinação de marrom claro com um tom meio rosado de pele para fazer esse efeito de meio coral ali. A ideia é que esses ornamentos não fossem dourados, laranjões, assim, porque ouro não é muito a cor dela, então a gente teve a ideia de fazer essa coisa meio perolada, né? E aí deu um efeito muito legal. Eu achei que essa arte, particularmente, ela ficou com uma pegada meio de, como se fosse concept de jogo, né? Tipo um concept de arte de jogo. Isso foi bem interessante, uma estética legal de fazer. Eu não faço muito personagem de longe, eu ainda acho que ela poderia ter mais impacto se fosse atravessando o braço assim, de cima a baixo, numa área mais larga, mas dentro desse espaço que era relativamente comprimido, pequeno ali para eu fazer tantos detalhes, acho que eu consegui criar uma imagem que tivesse um impacto bem interessante. Eu também esqueci de mencionar que eu tracei a água toda com um cinza azulado e não com preto, para deixar ela com uma diferenciação ali na tonalidade, especialmente quando cicatrizar. E bom, esse é o resultado final. Esse foi o projetinho de quarta-feira. E aí na quinta-feira foi dia de tatuar uma cliente que já estava há um tempão para fazer esse projeto já estava pronto. A gente ia fazer no comecinho do ano passado, mas aí ela não pôde, aí depois veio pandemia, isso ficou em aberto. Então finalmente a gente vai tirar esse projeto de papel depois de quase, sei lá, mais ou menos um ano com ele pronto. E a ideia é que era fazer uma cobertura de algumas marcas, algumas cicatrizes que a cliente tem, né, ao redor do antebraço. E para isso a gente tinha tirado um molde, né, e eu fiz esse projeto em cima desse molde para encaixar direitinho, circulando ali, dando a volta no antebraço, beleza? Então na hora de decalcar eu apliquei o decalque inteiro dando a volta ali com todo cuidado, fiz algumas alteraçõezinhas na posição das folhinhas e tal para encaixar certinho sobre as marcas que precisavam, e aí comecei a tatuar.
E aqui vale mencionar que esse era um projeto para fazer em 2 sessões. Normalmente eu faria ele em 2 sessões porque é uma área muito larga, dando a volta no antebraço, né? Eu costumo fazer um lado por sessão, ou então nesse caso, como é muito integrado o desenho, eu dividiria em linha e depois sombra e cor na outra sessão, tá? Mas a cliente, ela estava muito ansiosa, ela queria ter esse projeto concluído, então ela disse que aguentava, que estava acostumada assim com tatu dolorido, então a gente foi direto. Um projeto que eu normalmente faria em 2 sessões de 4 a 5 horas, a gente fez 8 horas direto sem parar. E eu tenho que dizer que ela aguentou muito bem, mas como acontece e como é normal, né, depois de muitas horas, quando a gente já tá bem desgastado, você já começa a sofrer legal, assim. Então no finalzinho ficou bem puxado para ela, eu tive que... E aqui vale mencionar que esse era um projeto para fazer em 2 sessões. Normalmente eu faria ele em 2 sessões porque é uma área muito larga, dando a volta no antebraço, né? Eu costumo fazer um lado por sessão, ou então nesse caso, como é muito integrado o desenho, eu dividiria em linha e depois sombra e cor na outra sessão, tá? Mas a cliente, ela estava muito ansiosa, ela queria ter esse projeto concluído, então ela disse que aguentava, que estava acostumada assim com tatu dolorido, então a gente foi direto. Um projeto que eu normalmente faria em 2 sessões de 4 a 5 horas, a gente fez 8 horas direto sem parar. E eu tenho que dizer que ela aguentou muito bem, mas como acontece e como é normal, né, depois de muitas horas, quando a gente já tá bem desgastado, você já começa a sofrer legal, assim. Então no finalzinho ficou bem puxado para ela, eu tive que dar uma acelerada e acabei não conseguindo concluir como era o nosso objetivo de fazer tudo em uma sessão. Faltou mais ou menos 1 horinha aí de trabalho que eu ia fazer a finalização das cores, e pétalas orgânicas que eu consigo dispor ali de uma forma que fica um pouco mais abstrata e não enaltece, não parece que está tão alterado pela variação de relevo, na verdade fica mais harmônico. Então depois de traçar tudo com a buchinha, eu vim sombreando com a Magnum Round 15 da Hornet, na numeração 12, que ela é mais aberta e também entra mais tinta, então eu fiz uma sombra bem rápida ali e ao mesmo tempo com a minha pen, ela permite que faça bem suave, mesmo usando esse cartucho mais abertão e que pigmenta mais. A sombra aqui muito pontual para fazer os volumes principais, especialmente no coração, tá? E nas dobrinhas externas, na parte de fora ali das pétalas, e depois eu vim jogando as cores. As cores sim foi um trabalho bem interessante e bem árduo, bem extenso, tá? Eu comecei pelos roxos escuros ali para fazer todas as partes ali da peônia, que o roxo é uma cor que mancha muito, né? Então eu comecei desse roxo por isso, então fiz toda a parte mais escura sobre as sombras com um roxo escuro, depois eu transicionei para um lilás claro, para fazer as pétalas na parte de fora, toda a parte mais luminosa dessas pétalas e dar essa transição de volume. Aqui já entra um problema que o lilás, uva claro, esse pigmento da Electric Ink é um dos piores para pigmentar o uniforme, ele é muito difícil. Esses pigmentos normalmente que são à base de branco, são claros à base de branco, que não são claros saturados, o branco dificulta um pouco, né, na composição ali, essa uniformização. Ele não pega tão bem, então eu tive que ir com bastante atenção, dar uma boa insistida, e mesmo assim, ficou algumas falhinhas, então é uma área muito larga, muito extensa, e provavelmente vai precisar de retoque nessa área. Eu já até avisei ali a cliente, e faz parte, tudo bem, mas aí depois disso eu vim fazendo o coração, eu fiz as folhas, né, na verdade, ali primeiro, de verde, um verde bem desaturado, e eu chapei de verde, porque a sombra já estava dando um volumezinho, a ideia era que rebaixasse um pouco ali essa folha para ela servir de moldura, eu não queria dar muito protagonismo para ela, então eu chapei ali todos nesse tom de verde mais escuro, e depois eu vim fazendo os tons do coração, começando com um vermelho cereja, na parte mais escura ali, uma coisa bem vinho amarronzado, assim, e depois eu fui passando por um vermelho bombeiro, onde eu queria ele mais saturado. Desse vermelho bombeiro eu transicionei direto para um rosa, tá? Um rosa tom de pele, na verdade, um tom de pele misturado com um pouquinho de vermelho para ele ficar um rosado meio carne, meio creme ali, para dar essas partes mais claras, para dar essa diferenciação, né? O coração tem essas diferenças de tecido, uma parte meio, sei lá, meio músculo, meio cartilagem, não sei. Então fica essa variedade ali nas áreas que torna ele mais interessante, né? Ele não fica todo de um tom. E somado com o desenho das linhas que eu fiz, que explorei bastante o desenho orgânico dessas linhas bem estilizado, acho que deu um acabamento bem interessante. Depois eu joguei os amarelos ali na parte interna da peônia e ficou faltando só um rosa na parte interna das pétalas, transicionando desse amarelo para esse rosinha na parte interna das pétalas.
Então esse foi o resultado final, assim que ele está se comportando. Quando você gira, né, o braço, você consegue ver ao redor o desenho, entrando pelo outro, as duas coisas se combinando ali, se encaixando direitinho. Eu achei que ficou muito bacana. Esse é um projeto que eu curti muito, que tem uma pegada total do meu portfólio. Eu tô ansioso para postar ele pronto. E aí a cliente vai voltar assim que cicatrizar pra gente fazer os retoques que vão precisar e finalizar. Então vai ser uma sessãozinha mais curta, né? Só fazendo o que precisa, mais ou menos uma horinha, ele vai estar pronto. Tá aí 95% pronto, tá? E eu vou mostrar pra vocês quando rolar. Eu vou mostrar amarradão aqui pra vocês. E a última tatu da semana rolou na sexta-feira. Foi dia de tatuar o Igor, que foi mandar essa caveira dos bombeiros, né? Vestindo um capacete de bombeiro, com até uma machadinha em cima que eu fiz na brincadeira no desenho, como se fosse, né, aqueles enfeites daqueles elmos romanos, aquelas coisas assim, na mesma direção. Eu fiz essa brincadeira que ele queria encaixar também uma machadinha, achei que ficou interessante. E umas chamas em volta que dá um tchan muito bacana nesse desenho. Então a ideia aí era fazer essa caveira com essa skin que representasse aí a corporação, né, o corpo de bombeiros que ele faz parte. A gente decalcou ali na parte interna do bíceps. Eu escolhi fazer ela bem estouradona, ocupando todo o espaço ali, pra já chegar perto da outra tatu que eu tinha feito no antebraço dele, né, já meio que começar a fechar esse espaço ali, que é a intenção dele. E esse é um trabalho que, se você for olhar ali, o stencil ele tava meio entupidinho, né, na parte dos dentes ali e tal. Isso porque eu fiz o acabamento das linhas com uma ferramenta muito grossa de texturizada, né, de lápis no Procreate. Então eu não passei a limpo essas linhas, mas deu pra seguir tranquilo ali. É um desenho que eu conheço, eu fui com segurança e fui devagarzinho. E aí qual que é o lance aqui, né? Eu tive que fazer uma diferenciação entre a linha do desenho e a linha do fogo, que foi colorida. Assim como lá na Iemanjá eu fiz a linha da água toda colorida, aqui essa linha do fogo eu fiz com o mesmo recurso. Só que aqui, cara, eu pude fazer com a buchinha de 14, que é uma buchinha mais larga, e essa eu fiz bem larga com gosto, para destacar bastante o que são as áreas, né, de diferentes planos do desenho e o que são os detalhes internos. Então, essas chamas eu já comecei traçando com a bucha de 14, usando um vermelho cereja, aquele marrom meio avermelhado ali, né? E eu não fechei todas as linhas, eu deixei algumas partes em aberto, que vai dar uma sensação muito interessante da chama ela não tá contida no desenho dela, ter sei lá, ser mais orgânica, ser mais fluida. Então acho que isso funcionou muito legal no resultado final, vocês vão ver aí, beleza? Depois eu vim traçando a parte da caveira e do chapéu ali com a tinta preta mesmo. E como eu falei, os detalhes internos eu fiz com uma liner 5. E algumas áreas que normalmente eu marcaria de sume para fazer a divisão dessas arestas, se fosse, por exemplo, uma figura humana e tudo mais, aqui eu optei por traçar direto no preto, só que eu passei mais de levinho ali com a liner para dar aquela arranhadinha, não ficar tão presente, aquela famosa falhadinha proposital ali, que já vai ficar um pouco mais escuro do que né, se fosse com sume, porque afinal eu fiz com preto, mesmo que eu tenha feito de levinho. E isso eu acho que deu uma textura interessante. A caveira, né, por ser osso, ela tem essa textura um pouco mais marcada do que, por exemplo, se eu estivesse trabalhando uma figura humana, que eu teria que trabalhar um pouco mais delicado. E ali, né, depois eu vim com um trabalho bem grande de sombra. Usei uma Magnum Round 15 da Whitehead também, que pigmenta mais, né? E aí a minha penzinha permite que eu sombreie com bastante delicadeza. Então tinha primeiro um trabalho de escurecer em volta das chamas, e isso vai fazer com que elas fiquem bem acesas. Esse é o grande tchan dessa ilusão de ótica aí do fogo, né? Escurecer o fundo em volta das chamas com um sombreado, para que quando eu jogar os laranjas e tudo mais, ela salte bastante. E também fazer uma grande variedade de volumes na caveira, para mostrar toda essa profundidade que ela tem ali atrás da boca, cada dente visualmente, as frestas, as marcas dos ossos que eu fiz ali bem estilizado no desenho. Depois que eu tinha feito todo esse mapa de sombras, eu vim colorindo. Também usei minha pen, eu tenho usado mais ela para colorir do que a Stingray, pelo menos em áreas médias, né, quando eu preciso de algo mais largo, mais pesado. Aí a Stingray é realmente mais indicada, tipo aquele das costas que eu fiz e tudo mais. Mas aqui, nesses últimos projetos que eu mostrei aqui, e aí na hora de aplicar as cores, eu fiz uma transição bem caprichada ali nas chamas, principalmente, né, começando daquele vermelho cereja ali, passando por um vermelho bombeiro, depois para um laranja real, depois para um amarelo real e por último para um amarelo canário. Então foram muitos tons
para fazer um degradê bem polido e chegar num ponto de saturação, né, máxima ali do amarelo, bem intenso no centro da chama, enquanto nas bordas fica um pouco mais escuro e dá esse efeito de volume da labareda, né, de luminosidade. Teve uma brincadeira também bem legal, que é nas partes ali onde o fogo está por cima da caveira, eu dei umas leves insinuadas na linha de contorno em algumas áreas por dentro da labareda, como se fosse mais ou menos a silhueta dela aparecendo ali entre as chamas, tá? E depois o trabalho no capacete foi um pouco mais simples, um pouco mais flat ali, usando esses mesmos tons, tá? E por fim, no crânio, na caveira ali onde tem a parte de osso, eu vim jogando um lilás misturado com cinza. Então eu fui misturando esse lilás para ele ficar menos saturado. Eu queria um cinza lilazado ali, e a ideia era que essas áreas de sombra, principalmente lá por dentro da boca ou debaixo do capacete, onde está realmente mais escuro e mais na sombra, ficasse com essa tonalidade mais fria para gerar um contraste direto com os tons amarelados do fogo ali, tá? Então já tem uma variação de temperatura e deixar esse desenho mais rico. Assim, uma área ressalta a outra, né? Se diferencia da outra, e isso deu um resultado muito interessante na iluminação geral. Como o tom de pele desse cliente também não é um tom claro, é um tom médio ali, eu tive que ter essa preocupação de deixar bastante áreas claras, né? Principalmente ali no meio da caveira, onde eu deixei bastante tom de pele para recortar ali a luz dela e ficar mais estouradona. Isso deu um ar dramático bem interessante pro desenho. E eu tô felizão com o resultado. Esse é outro que vai também pro portfólio com certeza. Então essa semana foi super produtiva aí, beleza? É assim que ficou na pele. E esse foi o último projetinho da semana, beleza? Se você gostou de tudo isso que você viu, se você acha que é produtivo assistir, né, esse rolê que eu faço, esse dia a dia aí, não deixa de dar o seu like e se inscrever no canal se você tá chegando agora, se você é novo, porque são 5 vídeos por semana, beleza? Antes de finalizar, eu quero falar de novo sobre as lives aí. Essa semana eu andei também tentando fazer de novo mais algumas lives. Eu sei que ainda não tá rolando direito, a galera tá reclamando, principalmente que tá travando. Eu tô ciente, eu tô tentando usar a internet do estúdio, mas não tá funcionando muito bem. E a internet lá, apesar de ser boa, o modem fica longe da sala de tatu. Então tô vendo com os donos do estúdio como que a gente pode resolver isso. Talvez puxar um ponto, talvez ter uma internet própria para isso, que eu contrate, alguma coisa assim. Mas isso não é algo que a gente vai resolver tão rápido. Tem que entender, inclusive, com a estrutura ali do local. Porque a minha demanda, né, a demanda de vídeo é muito maior do que uma demanda de usuário normal, né? Precisa de uma banda muito estável para fazer o upload, principalmente. Então é isso, ó. E lembrando que vai ser sem som mesmo. Tem uma galera também reclamando que tava sem som as lives, mas vai ser sem som. Eu já avisei na semana passada, eu continuo avisando, porque eu não tenho como ficar lendo e respondendo, e também é um ambiente que tem outros, né, tatuadores trabalhando, outros clientes, então não tem como deixar, né, aberto assim a voz, o áudio para todo mundo ficar falando, ficar exposto ali. É um trabalho que eu vou estar concentrado, então é para quem quiser assistir as imagens. Eu sei que tá travadão, eu sei que foi difícil de assistir ao longo da semana. Vai melhorar, eu só não sei ainda quando, tá? Então tenha um pouquinho de paciência, mas é isso, galera, eu tô trabalhando nisso, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, eu vou ficando por aqui, valeu! Você gosta dos vídeos que eu produzo, quer apoiar o canal e ainda ter acesso a conteúdos exclusivos como lives para tirar dúvidas, ter os seus trabalhos analisados e participação na escolha dos temas dos vídeos do canal? Então clique em Seja Membro e faça parte do clube de apoiadores Raon Tatu. São diversos planos de assinaturas com diferentes recompensas com valores a partir de R$ 2,99. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar no logo redondo que está aí na tela, dá um gostei no vídeo e compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Comenta aqui embaixo para a gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste. Muito obrigado e até a próxima!